Boa noite, quarta-feira, 16 de abril, está começando o ESB Notícias, segunda edição. As informações de Vitória da Conquista e região você assiste a partir de agora. Greve da Polícia Militar, PMs de Conquista aderem ao movimento. Rotina da população de Salvador já foi alterada pela greve. Eleições para a reitoria da UESB são adiadas. E ainda a Paixão de Cristo, a equipe da peça ensaia para que tudo seja perfeito na hora do espetáculo. Essas e outras informações a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. Após a deflagração da greve da Polícia Militar, ainda houve policiamento nas ruas de Vitória da Conquista pela manhã, mas a categoria decidiu paralisar as atividades também aqui na cidade. A Polícia Militar da Bahia decretou greve desde ontem em todo o estado. Em Vitória da Conquista, a orientação é parar as atividades. Ontem estávamos na capital do estado e contamos com um efetivo aproximado de 10 mil policiais em assembleia e foi deliberado por unanimidade pela deflagração do movimento. Deixo claro para a sociedade baiana e para a sociedade de Vitória da Conquista que os policiais militares não querem greve, mas esse é um momento da população apoiar esses homens que arriscam as suas vidas todo dia para defender a sociedade. Segundo o sargento Coqueiro, a categoria vai se reunir e dar tempo para a população se recolher em suas casas. É justamente essa questão que a gente está discutindo, porque infelizmente as informações demoram um pouco para chegar para a comunidade, a gente entende perfeitamente. Algumas pessoas não têm acesso aos meios de comunicação, a gente sabe que demora um pouco. E é justamente nesse sentido que a gente está segurando ainda um pouco as viaturas na área para que a sociedade possa retornar às suas casas com segurança e tranquilidade. A gente não quer que a sociedade seja atingida pela violência em Vitória da Conquista. As reivindicações são antigas: modernização do plano de carreira e condições de trabalho. O policial militar não está pedindo salário, está pedindo condições dignas de trabalho. Esse plano de carreira é uma das principais reivindicações e não foi atendido. O governo manteve um diálogo de 9 meses para inflamar a categoria e não atender as reivindicações. Ao invés de atender, eles retiraram direitos dos policiais militares com o código de ética apresentado pelo governo. O governo do estado apresentou uma contraproposta, mas segundo o presidente do JUSPM, não atende aos anseios dos policiais. Existe o canal de conversa, mas não há diálogo. O diálogo é quando a outra parte pode também transmitir a sua opinião. Ele impôs a vontade dele, a vontade do governo, mas nenhuma das reivindicações da categoria foi atendida. Mas e a PM pode fazer greve? Entendemos, como cientista do direito, que a vedação constitucional do artigo 142, inciso 4 da Constituição, do texto constitucional, é claro ao dizer: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Mas quando o legislador trata de militar, ele se refere às Forças Armadas. A Polícia Militar são forças auxiliares das Forças Armadas, não é membro das Forças Armadas. E não existe palavra inútil na lei. Não existe, eu desafio qualquer jurista dizer que a Constituição proíbe greve para os policiais militares. Deverão reformular o texto constitucional, porque a atual Constituição não proíbe greve aos policiais militares. A greve é por tempo indeterminado. A greve permanece por tempo indeterminado e pedimos aos governantes, à equipe que assessora o governador, que chamem a mesa para negociar. Não façam como 2012, que esperaram o caos acontecer. Chamem logo a categoria, reúna com os deputados do Estado para pôr fim a esse movimento grevista. Atendam a reivindicação, porque a PMBA pede por socorro. A decisão de suspender a circulação de ônibus do transporte coletivo, as atividades bancárias e o pequeno movimento no comércio em Vitória da Conquista marcaram o primeiro dia de greve aqui na cidade. Com o início da greve da Polícia Militar na Bahia, as mudanças na rotina da comunidade já começam a surgir. Em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, algumas atividades também deverão paralisar. No terminal de ônibus da Avenida Lauro de Freitas, o movimento ainda era intenso durante a tarde, mas segundo o Sindicato dos Rodoviários do município, o serviço de transporte coletivo está sendo suspenso gradativamente. Para que a população não seja prejudicada, vamos diminuir gradativamente o transporte coletivo aqui na cidade,
após recebermos a confirmação que também os oficiais também estão aderindo à greve. Então, como não vai ter nenhum policiamento na cidade, por medida de segurança, estaremos recolhendo os ônibus. Portanto, a partir da noite desta quarta-feira, os ônibus das duas empresas que atuam na cidade deverão deixar de circular e só irão retornar às atividades após o fim da greve da Polícia Militar da Bahia. Queremos segurança. Enquanto não tivermos essa segurança por parte do poder público aqui de Vitória da Conquista, não estaremos exercendo nossas atividades de transporte coletivo. Quem depende do transporte coletivo se preocupa. Vai prejudicar muito, porque muitas lojas ainda não fecharam, vão fechar às 6 horas. Então, muita gente que mora longe vai precisar ir para casa. Aí chega aqui no terminal, vai fazer como? Vai embora como? Andando? Quem mora longe? Algumas lojas do centro da cidade resolveram reforçar a segurança, mas Cláudio, que depende do movimento no local para trabalhar, também já se preocupa. Rapaz, a situação vai ficar um pouco feia, porque aí a polícia já entrou em greve, né? E agora os ônibus, aí o comércio vai ficar um pouco parado, né? E aí prejudica muita pessoa, entendeu? E aí só Jesus para ter misericórdia. Vai prejudicar muito o senhor? Vai. Não é só eu e várias pessoas também, né? As agências bancárias funcionaram normalmente nesta quarta-feira, algumas com restrição de serviços. A orientação do Sindicato dos Bancários é de suspensão das atividades. A orientação que os sindicatos bancários adotou e a posição dos sindicatos bancários é que não haja o funcionamento das agências, porque não temos a segurança para dar aos clientes e aos bancários. Então, se a gente não tem uma segurança que possa ser a devida, a gente se posicionou contra o funcionamento dessas agências, tanto aqui na nossa cidade, quanto nas cidades que a gente representa, os sindicatos bancários representam da região sudoeste. E para diminuir a sensação de insegurança, vale se prevenir. Eu evito sair, né? Evito o máximo sair só e mesmo necessidade. Não tem necessidade, a gente tem que precaver, ficar em casa, né? A quinta-feira começa com sol em Vitória da Conquista, mas as nuvens aparecem ao decorrer do dia e chove à tarde e à noite. A mínima é de 15 e a máxima de 29 graus. Acompanhe a previsão para outras cidades do Sudoeste. Em Barra do Choça, o dia começa com sol entre nuvens e pode chover à tarde e à noite. As temperaturas variam entre os 16 e os 30 graus. Sol entre nuvens com períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora em Itapetinga. A mínima é de 19 e a máxima de 29 graus. Os termômetros oscilam entre os 21 e os 35 graus em Macarani. Chove à tarde e à noite na cidade. Em Ribeirão do Largo, a quinta-feira é de sol entre nuvens, com mínima de 18 e máxima de 32 graus. A seguir, vamos voltar a falar da greve da PM e de como a paralisação já alterou a rotina de quem mora em Salvador. Agora 6 horas e 39 minutos e nós voltamos já.